Hoje, documentário com o apóstolo Elcio Sabino, cineasta, cantor, compositor. Esteve no programa da Eliana, Os Famosos da Internet, na SBT, atingindo mais de 20 milhões de acessos nas redes sociais. Estará nos contando suas experiências internacionais, experiências essas na Europa. É uma imensa alegria recebê-lo através dessa programação. Para mim também é um motivo de muita alegria poder estar aqui falando das maravilhas, né, que o Senhor Deus ele tem feito, né? Enfim, não só em minha vida, mas em nossas vidas. Então, será uma honra poder compartilhar com todos o que eu passei, né, e pude viver ali na Europa. Apóstolo Elcio Sabino, com o nome artístico Pastor do Passeio. Nos conte um pouquinho sobre essas experiências. Sabemos que na Europa, em Harley, em Amsterdã, temos muitos pontos turísticos, né? Que locais assim te chamou a atenção? Como foram essas experiências nas filmagens? Nos conte um pouco. Eu tive assim, muitas experiências acerca das coisas que eu pude ver. As praças são históricas, são medieval, né? Enfim. Então isso me chama muita atenção, sabe? Então eu fiquei assim maravilhado, eu filmei, tirei muitas fotos e tive grandes experiências, aprendi bastante. A viagem não foi muito extensa, mas o período que eu pude ficar deu para me tirar algumas experiências. Nos primeiros dias, as suas filmagens, o senhor esteve na Praça de Harley? Estive na Praça de Harley, inclusive fiz até uns passinhos ali e eu falei, vou aproveitar aqui, tirei algumas fotos, enfim, porque é uma praça onde muitos turistas de outros países frequentam, porque a Praça de Harley, como eu estava dizendo, ali tem um monumento histórico, espécie de uma catedral, onde as pessoas tiram fotos, enfim, é muito top, muito top. Tem algumas localidades também que é muito comum as pessoas atravessarem algumas embarcações, né? Algumas pessoas até fazem passeios às vezes com o seu noivo, sua noiva, seu marido, com a família. Sim, os rios, por exemplo, nós temos aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, o rio Parquinqué, né? Lá, os rios... Mas que é altamente poluído, né? Não, mas, sim, mas pelo que eu pude ver lá, a semelhança é quase igual. Fiquei maravilhado, eu falei, na minha cidade tem um rio igualzinho esse e podia estar se fazendo isso que está sendo feito aqui. E virou um ponto turístico, né? Enfim, tem alguns barquinhos lá que tem até espécie de um barzinho dentro, onde as pessoas lancham, enfim, muito legal mesmo, né? E nessa mesma praça, o senhor pôde ver, assim, brasileiros, americanos? Tem bastante, né, turistas. É predominante, assim, das pessoas que o senhor teve contato, inglês? Inglês, holandês, enfim. Eu vou até me aprofundar também, porque há uma grande necessidade, né? Você que viaja para vários países, então você tem que ter um certo conhecimento, né? Falar alguns idiomas. No caso, as pessoas que não se preparam para essas viagens, né? E elas precisam, às vezes, se comunicar, pedir um cafezinho, pedir uma orientação para chegar no local. Isso tudo é muito importante, né? Eu acho que a pessoa, para fazer uma viagem, tem que realmente estar preparado ou preparada, porque eu tive essa experiência, sabe? Então, não foi legal a experiência que eu tive, né? Eu cheguei em alguns restaurantes e eu queria almoçar. Eu estava só naquele momento, sabe? Me deixaram só. Então eu falei, como é que vai ser? Entendeu? Então eu fiquei assim meio que no estreito, fiquei meio que perdido. Então é bom você falar alguns idiomas para que você não fique enrolado na hora de pedir um cafezinho, um almoço. Sim, nós sabemos que em todos os países, né, principalmente assim em praças,
às vezes tem as divergências de condições financeiras, né? O senhor chegou a ver algum mendigo, viu algo assim diferente Sim, em relação ao Brasil? Vários moradores de ruas, até mesmo afundado nas drogas, enfim, porque lá é liberado, né? Legalizado. Então, aqui no Brasil, altamente proibido. Qualquer utilização de droga. Lá em algumas localidades é comum, no comércio, nas praças, pessoas, nas casas. Sim, portanto, eu estava em uma praça e alguém chegou e falou, tá vendo aquilo ali? Ali era uma delegacia. Agora é um ponto de venda onde as pessoas se reúnem, né? E agora é um ponto de onde vende drogas. Você vê como é que a coisa está em volta desse mundo. E eu pude ver que há muitos moradores de ruas que se afundaram nas drogas e agora, né, com as suas vidas destruídas. E cheguei a ver mendigo que fala 2, 3 idiomas, né, lá, enfim. E lá é um lugar assim muito meio que assim individualista, pelo que eu pude ver, né? As pessoas não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, é um pouco mais acolhedor, estados, né, como Minas Gerais, enfim, um povo assim bem acolhedor. E assim, nós sabemos que em todas as localidades existe um tipo de cultura e existe um tipo de lei, né? Aqui no Brasil também não é comum a liberação do sexo. Mas e lá, como que é isso? Lá, por exemplo, pelo que eu pude ver, tem vitrines, onde as mulheres ficam nas vitrines e o que eu pude ver é que, tipo, não pode nem filmar, porque senão leva multa, e a multa é de 250 € por aí, entendeu? E lá é legalizado, e eu pude ver até criança por perto das vitrines. Como se fosse normal, né? Você viu uma diferença muito grande. Muito grande. Né? Muito grande. Né? E as pessoas lá, vi vários moradores de rua, né? que eram profissionais e agora estavam lá na sarjeta, entendeu? Envolvidos com drogas, essas coisas assim, entendeu? Então, o que eu pude ver. E assim, em relação a meios de transporte, né? Aqui no Brasil o pessoal anda, tipo assim, é comum ver uma pessoa que possua um veículo particular, que pessoas também que circulam em ônibus, né? Bicicleta, muito pouco, mas existe também. Lá, eu pude ver que o que predomina são os ciclistas. Pessoas pedalam não só final de semana, como também para trabalhar e ir ao mercado e fazer todas as outras tarefas do dia a dia. Amsterdã é uma cidade predominante plana, né? O que facilita na hora da pedalada, né? São quilômetros e mais quilômetros de ciclovia e tudo é bem sinalizado lá. Então a predominância é bicicleta. Eu posso ter uma bicicleta particular lá. Sim. Os turistas que chegam lá, eles podem estar alugando esse meio de veículo mais utilizado. Sim. Em média, o quê? 10 euros Sim. o aluguel? Entendeu? E essa paixão entre os holandeses e o veículo de 2 rodas não surgiu de um dia para o outro. E assim, os holandeses são inseparáveis, né? Enfim, né? Os turistas que visitam Amsterdã conseguem alugar uma magrela, né? Uma bicicleta a cerca de 10 euros ao dia, né? E ainda aproveita para dar umas pedaladas pelas margens dos canais e enfim, visitar vários pontos turísticos da cidade. O senhor aqui no Brasil, a maior parte do tempo circulando de carro. E como é que foi essa experiência lá de bicicleta? A experiência para mim foi boa, né? Porque fazia já um bom tempo e há muitos anos que eu não andava de bicicleta. E chegando lá eu tive que andar de bicicleta. Né, eu tive que dar até umas pedaladas, né? Enfim, vou até mostrar aqui para todos vocês que à noite eu saí e eu confesso que foi meio que estreito que eu digo que dá para se equilibrar, né? Enfim, então, mas consegui, graças a Deus, foi muito boa a experiência. Foi uma boa experiência. Não perdi o equilíbrio e foi bom, porque como eu estava dizendo, lá é tudo plano, né? Tudo plano.
E assim, para algumas pessoas que saem aqui do Brasil, às vezes vão se hospedar em casas de amigos, mas por alguma eventualidade precisem assim de um hotel, uma hospedagem, como que ela? Eu acredito que não seja muito fácil quando não esteja já algo programado, né? Eu consigo um hotel lá com muita facilidade. Olha, eu vou dizer... Que é um local turístico, né? Eu tive uma experiência na praça de Harlem, entendeu? E um momento até mesmo que eu precisava de um socorro, todos estavam ocupados. Agora, como é que vai ser? Lá tem alguns albergues ou casas, né? Aonde, de hospedagem, onde uma cama é 600 euros. Mas, claro, o tipo para a pessoa ficar um mês. Mas aí você tem que ficar no meio de pessoas que você nem conhece. Então, no mesmo quarto, várias pessoas desconhecidas. Sim. Apóstolo, o senhor que tem uma vasta experiência na obra de Deus, mais de 23 anos de ministério. Nós sabemos que quando nós recepcionamos pessoas de outros países, de outras cidades, nós como igreja, nós damos todo o amparato financeiro, espiritual, de amizade para que essa pessoa ela esteja protegida, né? Muitas vezes nós trazemos pessoas de outros países para o nosso meio. Mas como é quando nós nos deslocamos para uma outra localidade e lá, quando chegamos, pensamos que conhecíamos realmente essas pessoas que supostamente seriam servos de Deus e lá eles apresentam uma outra realidade para nós? Bom, a experiência que eu tenho para passar é o seguinte. Antes de sair do Brasil, eu acho que a pessoa tem que fazer uma pesquisa, né? Até dentro do convite, né? Enfim, dentro do chamado, porque é muito perigoso, entendeu? Porque eu chegando nas terras, eu passei assim por grandes provações. No início, tudo tranquilo, realizou o seu trabalho, mas depois fez as filmagens. Os dias foram se passando e as coisas foram estreitando, entendeu? Você vê que eu fiquei sem um lugar para mim dormir. Você vê, mas como? Não tem como. Não tem. Como é que eu vou compactuar com determinadas coisas, né? Como foi dito aqui, tem países que liberal, por exemplo, as drogas lá é legalizada, enfim, tem cristão lá, não vou dizer que todos, mas eles estão no culto depois quando sai, bebe, fuma, enfim. Considera que o cristão ali naquele meio... A gente não pode julgar ninguém, a gente pode julgar ninguém, a gente não pode julgar ninguém. Sendo que eu também não vou compactuar com determinadas coisas, que a Bíblia fala o seguinte, Amós 3:3, poderão dois andar juntos se não estiver de acordo, então não tem concordância. Então, aí já começou a dar um certo... As coisas ficaram turbulentas, entendeu? Então, eu fiquei numa situação complicada. Aí eu já não tinha onde... Como é que eu vou colocar? Não tinha onde declinar a minha cabeça, tipo Jesus, né? Enfim, fiquei 2 dias com frio, com fome, sede, não tinha lugar para me dormir. E as pessoas nem lugar onde você está, né? Então, enfim, supostamente, como igreja... Eu faço uma ligação, eu peço um auxílio? Pedi auxílio, né? Eu falei assim, ó, estou precisando de um socorro aqui, porque eu estou num local que eles estão fazendo um determinado ritual que eu não bate comigo. Não seria adequado para um servo de Deus. E nisso que eu saí meio que desesperado, não encontrei o socorro. Aí eu falei, eu saí só de chinelo. Então o senhor se deparou com um improvável. Uma espécie de um ritual, entendeu? Então eu falei, pô, saí de chinelo, de calça, de camisa, e aí um frio terrível, pedir socorro. Porque o clima... Não, o clima não era legal. E as pessoas chegam para mim e falaram assim, eu não posso lhe ajudar. Aí eu falei, então vou entrar para dentro, vou enfrentar lá e ver o que acontece. Botei 2 calças, 2 casacos, e dali para frente a minha vida virou, né? Enfim, eu não vou falar, ficou infernal porque Deus estava na minha vida. Mas se Deus não estava na minha vida, eu tinha perecido no frio. Aí eu peguei e saí, né, desesperado, enfim, e pedindo ajuda, não tive ajuda. Então, eu estava com 12% de bateria, né, no celular. O senhor estava com um carregador? Não, eu só estava só com fio só, porque pegaram, né, enfim, lá o meu cabo do carregador, e nisso, naquele desespero, só consegui pegar o meu cabo do carregador sem... O carregador. Conector, né? Enfim, mas ali me virei, entendeu? Fui carregando até não perder o contato com os irmãos do Brasil,
e também a minha família que estava me monitorando o tempo todo. Como o senhor se sentiu num local altamente frio, né? Eu me senti que se eu não tivesse fé Escuro, em Deus, escuro, sem conseguir acesso a hotéis. de certeza, eu estava sem um tostão, que o euro que eu tinha ganhado, né, suposto euro que eu ganhei lá, enfim, acabei perdendo, enfim, então fiquei, eu acho que se eu tinha 70 euros era muito, então não dá para me sair de Halle e Amsterdã para o aeroporto e antecipar as minhas passagens. Então eu fiquei 2 dias... Porque foi algo imprevisto que aconteceu. Sim, fiquei 2 dias com fome, com sede, sangrando, e eu falei, sangrando o quê? Que não sei o quê, de tanto andar e pedindo socorro às pessoas e não encontrei, enfim. Então a situação para mim foi muito complicada. Então você, né, que quer sair do Brasil, ó, faz um check-up, um levantamento da vida daqueles que estão lhe convidando, porque senão você pode ser pego de surpresa, entendeu? E eu fui pego de surpresa, né? Mas naquele momento eu botei minha fé em ação e fui louvando ao Senhor, fiquei a noite inteira, sabe? Ali, ó, Aquecendo. se aquecendo, fazendo Por causa exercício. do frio. De certeza, porque a Europa não é igual aqui no nosso Brasil. O rio congela. De certeza, até o rio lá congela. O frio lá é terrível. E era à noite. De certeza, quando chegou de manhã eu falei assim, poxa, agora eu vou ter que pegar minhas bagagens, vou ter que ir lá no território, né, onde eu tive que sair às pressas, entendeu? E nisso que eu fui sair pela madrugada às pressas, um furgão abriu para mim, um cara lá, abriu o furgão, mandando eu entrar, eu falei, vou entrar nada, eu entrei, entendeu? Saí em retirada naquele momento, consegui despistar e de manhã volto eu, né? Quando eu volto para pegar minhas bagagens, estavam lá no mesmo ritual, também não sou contra, cada um escolhe, né, o que quer, o caminho que quer, a gente não deve julgar ninguém, mas também acho que a nossa vida é muito importante. E naquele momento eu peguei minhas bagagens, consegui sair, nisso que eu vou sair, tinha um carro preto na porta, e ali eu falei, Jesus, e agora? Eu consegui despistar. E né? nisso já existiam pessoas assessorando o senhor? Já tinha um policial aqui do Brasil, minha família, alguns irmãos da igreja, né? Enfim, estava me monitorando, porque eu estava sem um euro. Eu tinha que chegar até o aeroporto de Amsterdã, e eu estava em Halle ainda, e andando a pé, já quase 2 dias com fome. Não é? Enfim, aí o que acontece? Eu me comunicando, tinha um rapaz lá que já estava me comunicando com ele a 3ª vez, eu falei, vou de novo agora, vou falar, onde fica o aeroporto de Amsterdã, Schiphol. Aí ele foi, fez assim para mim, eu falei, segui aquela trilha, consegui chegar até o ponto do ônibus, e eu não tinha um euro no bolso. Falei, ônibus, metrô? Ônibus, eu tive que pegar um ônibus para Amsterdã. E nisso que eu ali ainda não sabia muito bem aonde era o ponto, custei chegar, aí chegando, ainda tive que me comunicar o horário que o ônibus de Amsterdã iria passar, aí com muito custo o cara falou para mim, né, na língua dele, eu entendi mais ou menos, e aí quando ele falou, número 2, aí vinha lá, o 2 era o Amsterdã, eu entrei dentro sem... Que era destino ao aeroporto. Destino ao aeroporto, eu não tinha um euro no bolso, eu falei, vou passar o cartão assim mesmo, quando eu passei o cartão, aí... Falei, glória a Deus, passou. Aí cheguei no aeroporto de Amsterdã, outro desafio, eu chegando lá, eu soltando lá, eu falei, e agora, como é que eu vou chegar lá? Aí quando eu soltei do ônibus, né, aí tinha um rapaz lá e falou, não, fala sua língua, não fica despreocupado. Aí ele me deu todas as coordenadas naquele momento e eu segui minha trilha e cheguei até o aeroporto. Aí você está se perguntando, mas por que dessa turbulência toda? Porque às vezes, se você não se comunicar, se você não souber onde você está entrando, você pode entrar numa grande rascada, entendeu? E praticamente eu entrei, porque eu estou vivo aqui hoje pela misericórdia de Deus, eu não estou envolvendo o nome de ninguém. Mas hoje eu poderia estar perdido. E no caso, a sua programação de viagem não seria nessa data de retorno? Não, seria dia 4. Eu voltei, antecipei as minhas passagens, porque senão eu teria... Mas no caso, o senhor viu perecido. A mão de Deus... além da assessoria, o auxílio policial em todos os recursos, certeza. Que moveram tudo, os recursos que o senhor precisava. Eu tenho que agradecer, né, um policial aqui do Brasil, que me auxiliou o tempo todo, ele fala alguns idiomas, ele entrou em contato, enfim, antecipou as minhas passagens. O cartão dele para comprar minhas passagens. Só que depois devolvemos, né? Enfim. Mas ele foi um canal de bênção, ele foi um instrumento de Deus. E todos que estavam da igreja envolvidos ali me monitorando, a minha família, porque senão eu tinha perecido ali naquelas terras. Mas quando eu cheguei lá para fazer o check-in, aí eu falei para a mulher assim,
Ainda não estava com dinheiro, não estava com a passagem. E a mulher falou assim para mim, você quer antecipar as passagens? Bateu assim, tacou a passagem assim e me mandou ir para uma salinha. Eu falei, Jesus, agora o avião vai sair agora. E disso sendo movido, né, a mudança de horários, passagens... Sim, então, entendeu? Então aí eu fui para a salinha. Nisso que eu cheguei na salinha, a minha filha Esther falou, pai, aí ó, passagem chegou. Eu falei, e eu estava com poucos % de bateria. Aí já Se eu perdesse a certinho. comunicação, já estava tudo certo. Eu mostrei para a mulher foi, pode entrar no avião. Aí eu entrei no avião, aí estava 2 dias sem comer, com fome, com sede, sem banho. Nem sei como é que eu entrei naquele avião, foi a misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o senhor se sentiu saindo da situação de risco, entrando no avião e chegando no Brasil? A gratidão. Quando pisou aqui no Brasil. Gratidão ao Deus Todo-Poderoso, às pessoas que abençoaram a minha vida, porque não foi fácil, né? Mas Deus me deu vitória e eu consegui vencer o que estava querendo me vencer. Naquele momento eu tive que confiar somente em Deus e naquelas pessoas que Deus colocou para lutar juntamente comigo. Não é? Por um momento, a minha filha achou, pai, o senhor está com medo? Eu falei, não estou com medo não, estou lutando aqui, porque estava frio demais, entendeu? Eu já estava 2 dias sem comer, né, sangrando, e aí ninguém ligava para mim da Europa. Depois, quando eu cheguei no Brasil, começaram a ligar e perguntar onde eu estava, né? Teve pessoa até que me xingou. Nesse documentário aqui vai ter pessoas embaixo fazendo até comentário ao contrário negativo. Mas eu sei o que eu passei lá, entendeu? Agora, quem fizer o comentário, vai lá embaixo e examina. Vê quem é essa pessoa. Examina e você vai ver quem é. Entendeu? Não estou falando o nome de ninguém. Não estou julgando ninguém, nem criticando ninguém. Só estou aqui dando um alerta para você que quer sair fora do Brasil. Faz um check-up na vida de quem está lhe chamando. Pode ser pastor, pode ser missionária, pode ser quem for, faz um check-up. Porque, às vezes, assim, nas igrejas também pessoas se infiltram no meio cristão. De certeza. Lá na Europa, tem pessoas que são evangélicas, se dizem ser evangélicas, mas eles servem, se infiltram no meio do povo de Deus e servem outros deuses. E para eles é normal. Só que nós não temos esse costume aqui. Se tem, eu não sei. Tudo bem que pode até ter também e a gente não sabe. Mas nós temos que estar muito atento, muito atento. Jesus falou, sede simples como a pomba, prudente como a serpente. E muitas das vezes a gente se deixa se levar, porque a pessoa é boazinha, a pessoa é crente. Então a gente tem que olhar para os frutos, foi o que Jesus disse. E não se deixar se levar por isso não, porque eu quase pereci na Europa. Eu quase perdi a minha vida na Europa. Não é? Enfim. É porque eu não posso falar determinadas coisas aqui para não incriminar. Um sonho antigo, né? É um sonho que não morreu, entendeu? Ali eu fui para me aprender. Você acha que eu vou deixar de fazer as minhas viagens em outros países? Nunca, porque isso é o plano que Deus tem comigo. Eu creio que Deus permitiu toda essa situação para me aprender. A dependência tem que ser do Espírito, né? A gente sabe que nós dependemos uns dos outros, mas tem coisas que vêm por parte do inimigo. Isso não é bom. Entendeu? E muitos servos de Deus, às vezes pessoas cristãs e não cristãs, não tiveram a mesma sorte. Não tiveram a mesma sorte. Às vezes sonham, eu vou ser uma grande modelo. Isso aí. Eu vou ser um grande pastor vem fazer a obra, fora você do Brasil. Vai, chega lá, não é nada daquilo que ela imagina. Eu estou dando um alerta aqui para as pessoas que tem esse sonho. E que tem esse chamado. E em outros países. Sim, então você olha para os frutos, porque eu sei o que eu passei. Foi momentos assim que eu passei, mas que Deus me livrou. Mas tem muitos que não conseguiram. Não tem essa mesma proteção. Né? De certeza, entendeu? A viagem... No começo, talvez não tenha um suporte aqui no Brasil, né, para estar auxiliando num momento difícil. Né? Eu tive esse suporte familiar, missionário aqui da igreja, enfim, de alguns irmãos que estavam ligados, conectados. Esse policial que foi uma bênção, né, que Deus abençoe ele, família, em nome de Jesus Cristo, foi um canal de bênção para a minha vida. Então eu tenho que agradecer pro resto da vida. Não é? Enfim, então se desse para mais... enfim, né, se você analisar bem, bota na internet aí, né, de alguns pastores que saiu e não voltou mais, alguns irmãos, enfim, você vai ver, né, você vai ver o que eu estou falando aqui. E um alerta para as igrejas, né, as pessoas que entram nos estúdios de gravação, até que nos cultos, tem que ter cuidado com quem entra na sua casa, convites, né? Você tem que ter cuidado com quem entra na sua vida, entendeu? Porque às vezes você nem sabe quem é
Então você precisa olhar para os frutos. Tipo que Jesus falou, olhar para os frutos. Se tu olhar conhecer a história, né, da pessoa. Conhecer, de certeza, fazer um levantamento. Não é? Então, esse foi o meu testemunho aqui. O importante é que eu estou com vida, estou aí, ó, lutando, pelejando, que Deus abençoe a todos. E fica atento, né? Porque hoje tem muitas pessoas usando de má fé para prejudicar a vida das pessoas. Me traz à memória o salmo que diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Salmo 23, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Realmente eu andei, e Deus provou que ele estava comigo. E mais abaixo, porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Realmente o Senhor estava presente comigo. Eu estava com fome, mas ele estava presente. Eu estava com sede, ele estava presente. Eu estava sangrando, mas ele estava presente. Eu estava com frio, porque o frio da Europa, ele congela, entendeu? Enfim, mas Deus me livrou e eu consegui escapar da mão do adversário e estou aqui no Brasil para a glória de Deus. E sem se falar numa batalha espiritual que ocorre, né, apóstolo? De certeza. No mundo espiritual. Quando eu estava ali... Quando nós somos embaixadores de Cristo. De certeza. Né? Quando eu estava ali, naquela turbulência toda, eu via, tipo, né, o inimigo fazendo assim, ó, igual cachorro para lá e para cá. Eu falei, misericórdia. O inimigo, você sabe quem eu estou falando. Eu vou falar que você já sabe. Achavam que eu tinha perdido a batalha, mas eu não perdi. Deus me deu vitória. Mais um sinal também que Deus era com o Senhor? De certeza. Porque de repente surgiu aquela luz, aquele clarão assim, sabe, em minha volta, me envolvendo. Eu falei, Deus está presente aqui. E eu comecei a lutar. Eu comecei a reagir. E Deus trabalhou, né? Que nem tem um louvor que eu falo, a noite se foi, o dia chegou e eu aqui sem saber o que fazer. Tem outro louvor que eu digo, né? Eu acredito que tudo vai passar, passou. Tem um louvor que eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus supriu todas as minhas necessidades. E eu estou aqui hoje falando que Ele é bom e maravilhoso, Ele nos guarda, Ele nos protege, nos livra de todo mal. E que você possa acompanhar no Spotify e plataformas digitais esses louvores que se fizeram presentes, né, na vida do apóstolo. Eu creio que na hora o senhor lembrou de alguns louvores. De né? todos. A mensagem transmitida através deles. E viveu cada um deles, né? A noite se foi. O dia chegou. Eu acredito. Eu acredito. E que o Espírito Santo também possa estar falando ao seu coração. E que Deus abençoe a todos vocês. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Deus abençoe. E daí a importância de estarmos revestidos da armadura de Deus. Nenhum mal nos cederá. Amém. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a nosso respeito. Amém. Apóstolo, nós agradecemos imensamente a sua presença. Amém. Através dessa programação. E que você possa também visitar o filme A Missão do Pastor do Passinho, que conta a trajetória do nosso apóstolo, um homem de Deus que venceu através das dificuldades. E em breve, a Missão 2, contando todas as dificuldades que uma pessoa pode enfrentar em seu ministério, mas vencendo o poder do nosso Deus. Que Deus vos abençoe.